Saúde a todos, na paz do Senhor. O livro de João, capítulo 3. Capítulo 3 de João, versículo 1 em diante. Então, versículo 1 até o versículo 5. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Vamos falar sobre a entrada no reino de Deus, né? Como o Senhor Jesus fala que é difícil para entrar no reino de Deus com muito sacrifício, né? Nós podemos ver que o profeta João Batista começou pregando do deserto da Judéia, nas margens do rio Jordão, anunciando que o reino de Deus estava próximo. E advertia que o povo preparasse os caminhos, as veredas, e que houvesse reconciliação entre pais e filhos e pais, preparando o caminho para o Senhor, né? Para a chegada de Jesus. E Jesus é quem estava trazendo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, que João também já anunciava, era quem estava trazendo o reino de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o anúncio da chegada do reino de Deus era algo inesperado, né, para aquela nação judaica, para o povo de Deus, o povo de Israel, chamado povo de Deus, né? E glória a Deus. Porque o povo de Israel, era um povo
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. O povo de Israel era conduzido pela lei, né? A lei de Moisés, a se aproximar de Deus, a seguir a Deus. Para seguir a Deus, o povo era necessário que tivesse as instruções da lei sobre eles, né, para chegar-se a Deus. É tanto que havia muitos costumes também, certo? Algumas coisas que haveria para que o povo se chegasse a Deus. Né? Os costumes lá do templo, né, dos sacrifícios, né? E o sacrifício de cordeiro, a celebração da Páscoa, celebração de várias festas, e muitas coisas que incluía dentro dos itens da lei. E esta lei, ela conduzia esse povo, certo? Mas chegando Jesus, ela conduzia o povo até chegar a Jesus, porque Jesus trazia o reino de Deus, né? E para entrar no reino de Deus, aí havia uma grande diferença, né? Não era mais por aquele sacrifício que eles vinham fazendo com a lei, né? Portanto, ela chegava e finava a lei, né? E ali quem conduzia o povo para Deus seria o Evangelho implantado por Jesus para levar o povo a Deus, para conhecer agora o reino de Deus. Então, aqui Nicodemo se aproxima de Jesus, né, e já pergunta a ele, o que tinha, admirando como Jesus trabalhava, né, como ele pregava, como ele ensinava, como ele curava, como ele expulsava os demônios, e tudo que ele fazia admirava a Nicodemo, ele observava Jesus. Ele era um fariseu, mas diferenciava dos outros, porque ele procurava entender o que Jesus fazia, enquanto que os outros procuravam só condenar Jesus, acusar Jesus, procuravam falhas nele para poder condená-lo, né? Para não aceitar. Que é tipo aquela coisa, que se você não gosta de uma pessoa, de alguém, e tudo que ela faz, ela pode estar fazendo certo, mas para você ela pode estar fazendo errado, né? E era assim que era o povo fariseu com Jesus, né? Tudo que Jesus fazia correto, certo, ele estava vindo de Deus, fazendo tudo correto, mas para eles Jesus estava trabalhando tudo errado, né? Então ele procura Jesus nas caladas da noite, para que ninguém visse, porque ele era um homem da culpa de Israel. Ele era o quê? Um príncipe dos judeus, e era também um ensinador da lei, era mestre em Israel, né? Um homem da faculdade, né? Sábio, formado, tinha sua formação, e era, de certa forma, pela lei que regia, parecia uma espécie de juiz, que também podia julgar, né? Por isso que procura Jesus para conhecer, para ter mais conhecimento sobre o seu julgamento, né? E ele observava que Jesus, tudo que ele fazia era em benefício do povo. Questionava os direitos humanos, Jesus fazia isso, né? Questionava com eles os direitos humanos e a lei dos homens, a justiça dos homens. Como se contradizia entre a justiça deles com os direitos humanos, né? Estavam sendo usurpados, né? E ele observava Jesus, o que Jesus fazia. É tanto que quando ele chega para Jesus, ele diz logo: tu és mestre vindo de Deus. Sabemos que tu és mestre vindo de Deus, né? Porque o que tu fazes, né? Ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele, né? Então ele era um observador, um dos fariseus, porém ele observava Jesus, mas pelo lado bom, né? Só que mesmo por esse lado bom, ele não queria abrir mão
daquilo que ele era, né? Como condutor da lei, né? Julgava o povo, né? E celebrava os trabalhos da casa de Deus, era mestre, ensinador e juiz ao mesmo tempo que ele podia julgar, né? Eles tinham uma culpa, que eles podiam fazer isso, certo? Então, ali você vê agora a diferença do reino de Deus para a lei que ele trazia o povo até chegar a Jesus, porque Jesus estava trazendo o reino de Deus, né? O povo foi conduzido por Moisés até entrar em Canaã, né? Que Moisés realmente não entrou, mas o povo entrou, né? Então Moisés ficou ali vendo a terra de Canaã, não pôde entrar, porque o Senhor passou para outro entrar por ele. A semelhança disto, o Senhor faz com a lei. A lei veio e viu o reino de Deus, porém não pôde entrar. Porque quem entra do reino de Deus é o Evangelho do Senhor Jesus, através do Espírito de Deus, né? Por isso que Jesus diz assim, que quem não é nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Então, através da lei, Nicodemo viu, ou seja, a lei através de Nicodemo viu o reino de Deus. E Jesus disse, se não nascer de novo, não pode ver, né? Então, através de Nicodemo, a lei pôde ver o reino de Deus, porém, não podia entrar. Porque ele podia até estar querendo entrar naquele momento, mas Jesus colocou outro obstáculo na frente. Se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Louvado o nome do Senhor. Porque João anunciava que estava chegando. E quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele ele foi batizado lá no Jordão e foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Quando volta dos 40 dias, ele começa a pregar em toda aquela região, ao redor do Mar da Galileia, já também após o Jordão, da lei de Jordão, como diz a Bíblia, né? E a Bíblia diz que ele começou a pregar, a curar, a fazer milagre e a anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus já era chegado, né? Porque ele dizia, o reino de Deus está no meio de vós. Glória a Deus. Agora, para entrar neste reino é necessário muitas coisas, né? Renúncia, né? Renúncia. Eu vejo que Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 10, capítulo 9 de Mateus, deixa eu encontro. Versículo 60, capítulo 9, versículo 60 de Mateus. Mas Jesus lhes observando disse, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, né? Aí, para entrar neste reino, para anunciar este reino, é necessário já entrar nele. Mas para entrar tem que renunciar. Aí qual era essa renúncia que o Senhor tinha que fazer? É que ele estava preso aos seus familiares. E Jesus dizia que se você não deixar pai, mãe, irmão, irmã, toda a família, até mulher, marido, e seguir a ele, disse, não é digno de mim, né? Ou seja, de entrar no reino, né? Ele estava ligado a este laço familiar. Disse para Jesus, eu quero isso, porque Jesus havia convidado, versículo 59, diz assim, ó, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro, eu vá enterrar meu pai. Será que estava num velório? Será que o homem estava morto mesmo? Aqui é uma
comparação, é uma simbologia, né? É uma metáfora. E Jesus disse para ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vem e anuncia o reino de Deus. Quer dizer, se desliga e faz agora o que Deus está te chamando para fazer, né? Entra nesse reino, porque Jesus anunciou para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Quer dizer, ali já havia para Nicodemos uma renúncia, tinha que renunciar agora à lei. Ele tinha que deixar tudo da lei agora, para seguir a Jesus, né? Para se adaptar a Jesus. Agora você imagina quem era Nicodemos: um sacerdote da lei, um escriba, um mestre da lei. Mas com a continuação da pregação do Evangelho, através dos apóstolos, depois de Jesus, a gente vê que aqui do lado dos apóstolos, muitos dos escribas, doutores da lei, chefes de sinagoga, no caso de dirigente da igreja, né? Dirigente da sinagoga, se convertia a Jesus, quando eles viram os discípulos pregando e fazendo milagre, né? Eles se convertiam também. Alguns deles que era príncipe da sinagoga, se convertia a Jesus, né? Porque renunciava àquele cargo tão importante na sinagoga, porque era comando da lei ainda. Mas ele entendia que para entrar no reino de Deus tinha que deixar a lei de lado e entrar no reino dos céus. Lá no... Deixa eu ver se eu lembro aqui. É Mateus. Eu não encontrei aqui, mas aqui o versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí veja a perseguição por causa da justiça, né? A perseguição que eles iam sofrer por causa do reino de Deus. Quer dizer, era uma transitoriedade, o fim da lei para o começo do Evangelho, para entrar no reino dos céus, né? Quem entrar, quer dizer, a lei foi barrada com a chegada de Jesus. Como Moisés realmente parou lá no Monte Pisgah, não pôde entrar em Canaã, né? Quem entrou? Josué, né? A mesma coisa a lei veio com Josué até Canaã, entraram em Canaã, e exerceu por muitos anos o povo até chegar a Jesus. Esse povo esperava Jesus, só que eles não esperavam que Jesus viesse e implantasse o reino de Deus desta forma. Eles esperavam que Jesus viesse e tomasse a frente e fosse um rei bravo, um rei com muito poder, e que tirasse eles das mãos dos romanos, porque eram subjugados pelos romanos. A crise era tão grande em Israel que eles estavam numa crise espiritual, financeira e moral, né? Eles não tinham moral de fazer os seus próprios julgamentos. Quando eles precisavam julgar uma pessoa, tinha que levar para os romanos primeiro. Romano autorizava o julgamento, né? As autoridades romanas que autorizavam eles fazer o julgamento. Quer dizer, eles não tinham mais o moral de fazer os seus próprios julgamentos. E a outra crise financeira, que eles eram obrigados a pagar tributo aos romanos, né? Era o tributário dos romanos. Então eles sofriam muito com isso. E a crise espiritual. Lá no templo não havia mais a manifestação de Deus como nos tempos antigos, né? Não havia.
Eles tinham liberdade de fazer os cultos, os seus trabalhos. Isso aí os romanos não impediam eles, né? Porque o que os romanos queriam mesmo deles era o dinheiro, né? Era a renda, era o tributo. Eles trabalhavam, produziam, mas tinham que pagar aquele tributo para os romanos. Tanto que havia em Pedro uma raiva contra Mateus, porque Mateus era chamado Levi. Ele tinha um posto de coletoria, né, dos romanos, de cobrar imposto dos romanos. Ele trabalhava para a alfândega dos romanos, né? Então ele tinha um posto de coletoria, como também Zaqueu tinha outro. Só que Zaqueu não tinha só um posto. Zaqueu era, a Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. Sendo maioral, ele era um chefe. Era como se ele fosse um Paulo Guedes, né? Entendeu? Ministro da Economia. Ele era o maioral, porque a Bíblia diz que ele era riquíssimo, né? Era poder, ele tinha financeiro, porque ele era maioral dos publicanos, né? Então ele que administrava as finanças que era colhido pelos outros postos de coletoria dos romanos, né? E os romanos pegavam judeus e colocavam nos povos, né? Porque era mais fácil para eles fazer isso, né? Só que aquele judeu que ia trabalhar no posto de coletoria se tornava inimigo dos seus próprios irmãos, né? Tanto que eles não recebiam um publicano em sua casa. Ignoraram quando Jesus chegou e foi visitar os publicanos. Aí quando Jesus recebia eles, conversava com eles, ia lá na casa deles, o povo ignorava, né? Porque eles não recebiam alguém publicano e nem ia na sua casa, né? Então fazia essa acepção. E Jesus fez tudo diferente, né? Esses cobradores de impostos, aí Jesus uma certa vez falando para os judeus, para as autoridades, né? Aquela cúpula dos fariseus, ele diz: olha, os publicanos, as meretrizes, quer dizer, outros aí também dos errados, vão tomar o primeiro lugar no reino de Deus. Vou chegar primeiro que vocês no reino de Deus. Louvado o nome do Senhor. Eles desprezavam, não queriam conversa com esse povo, e esse povo que estava entrando no reino de Deus. Louvado o nome do Senhor. Porque estavam reconhecendo quem era Jesus. Quem observava quem era Jesus, vinha para ele, porque via a diferença como ele trabalhava, como ele pregava, como ele anunciava, como ele curava, como ele abraçava, recebia as pessoas, como ele visitava as pessoas. Ele não tinha diferença, não fazia diferença, não tinha acepção. Ele recebia a todos. Já quando ele visitava as sinagogas, aliás, quando ele entrava na cidade, ele ia direto à sinagoga. E isso ele fazia mais por costume os dias de sábado. Porque no sábado era o dia que todos os judeus procuravam as suas sinagogas para a leitura da palavra, né? Para o estudo da palavra. Eles vinham, ali tinha os escribas e tinha os intérpretes da lei, tinha os doutores da lei. Em todas as sinagogas tinha esse povo, né? Preparados para fazer aquilo para o povo, né? E havia em cada sinagoga duas cadeiras, né? A cadeira de Moisés representando a lei e a cadeira de Elias representando os profetas, né? E havia disputa entre eles pelo primeiro lugar na sinagoga. Qual era o primeiro lugar? A cadeira de Moisés e a cadeira de Elias, né? Lá na cadeira de Elias, o escriba, ele se sentava para ler a palavra, né? Aliás, para ler a palavra era em pé, né? Agora, para discursar,
sobre a palavra, era sentado na cadeira de Moisés. Ele ensinava o povo sentado na cadeira de Moisés. Então isso era muito privilégio, muita honra, e havia disputa entre eles por esse lugar. E quando Jesus ensinando o povo, ele disse: vocês não façam como eles, porque eles brigam pelo primeiro lugar na sinagoga. E eles fazem tudo errado e querem o primeiro lugar na sinagoga. Vocês não façam como eles. Não façam, não procurem viver como eles vivem. Agora, pode fazer o que eles estão mandando, porque eles estão mandando vocês servir a Deus, eu não vou servir a Deus. Mas não façam como eles fazem. Louvar o nome do Senhor. Tem até aquele ditado que o povo fala dos padres, né? Ele diz que os padres ensinam o povo e dizem assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Era assim que eles faziam lá na sinagoga. Louvado o nome do Senhor. Então, quem entra no reino de Deus? Os que renunciam a si mesmo. Como é que Jesus pregava? Ele dizia: olha, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me, e terás um tesouro no céu. Louvado o nome do Senhor. Aí é preço de renúncia, né? Quer dizer, o preço para entrar no reino dos céus, o Senhor pagou na cruz do Calvário com o seu sangue, né? Mas para entrar é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água do Espírito, e é necessário renunciar toda a vida, a vida básica do mundo, para entrar no reino dos céus. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, melhor, na sua segunda carta, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, capítulo 1 da segunda carta de Pedro, e o versículo 10, o versículo 11. Ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Mas é necessário que esteja fazendo cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. A eleição que Paulo fala, e Pedro também fala, é a candidatura que você tem, que você é, para entrar no reino dos céus. Você é candidato a entrar no reino dos céus, ou seja, a chegar no céu, a ir para os céus, Por quê? O candidato, ele ainda não é eleito, O candidato está ainda lutando para se eleger, É como a doutrina da predestinação, Predestinação não está dizendo que você já está salvo, não quer dizer que você já é salvo. Deus predestinou através de quem? De Cristo Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você está predestinado a entrar nos céus através de Jesus, que é o caminho. Mas se esse alguém que está no caminho chegar a desistir, ele, sendo predestinado, ele deixa de ser um predestinado e não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar. Quando você bota a sua criança na escola, como é a primeira fase que chama? Pré-escolar. Por quê? Porque ele está ainda começando a aprender.
vai começar ainda a engatinhar, né, nos ensinamentos. Quando aceitamos a Jesus, nós somos predestinados. Por quê? Porque nós estamos começando a aprender a servir a Ele e a andar nos seus caminhos, nos seus mandamentos, nos seus temores, até chegar à estatura de varão perfeito, como diz Paulo. Que essa estatura de varão perfeito, como é que sucede, né? Alguém pode chegar? Não. Nesse corpo ninguém pode chegar a essa estatura de varão perfeito, porque Paulo, sendo ele um homem sábio, entendido, um homem ousado por Deus, um homem dedicado a Deus, mas ele mesmo reconhece que ele não é 100% salvo. Ele reconhece, no capítulo 8 de Romanos, vamos conferir lá para a gente ficar mais. Glória a Deus. Romanos. Até que Paulo diz aqui, a partir do versículo 15, capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Amém? Olha aqui, quem era Paulo? Uma víbora agarrou na sua mão, uma cobra, venenosa. Naquela ilha, as cobras eram venenosas. E todo mundo sabia que aquela cobra era venenosa. Ela picando a pessoa, logo ela caía morta. Então, quando eles viram aquela víbora pendurada na mão de Paulo, Paulo só fez pegar, tirou e jogou dentro do fogo. E continuou colocando graveto dentro da fogueira. Então os homens olhando para Paulo e esperando ele cair morto, ou então ele fica logo todo inchado, todo deformado, e não viu nada disso acontecer. Paulo continuou normalmente trabalhando, botando, acendendo fogo. Quando eles viram aqui, eles disseram: é um Deus, este homem é um Deus. Antes eles estavam dizendo: só pode ter um pecado muito grande na vida deste homem, só pode ser um assassino muito perigoso, porque escapando do naufrágio lá do navio, caiu na boca de uma cobra. Então eles achavam que Paulo estava sendo punido. Mas, quando na verdade Paulo estava sendo um enviado de Deus ali naquela ilha, através de todas aquelas tempestades que veio para parar naquela ilha, era um propósito de Deus salvar muita gente ali naquela ilha, através de Paulo. Mas mesmo assim, esse Paulo, que a gente vê aqui tão usado, um homem tão abençoado por Deus, ele se coloca aqui como um dos principais pecadores necessitados de Deus, porque ele diz assim: olha, eu sei que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Louvado o nome do Senhor. Ele diz: em mim não habita bem algum, nem bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sigo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com entendimento, eu sigo a Deus, mas a minha carne é do pecado. É o que Paulo está dizendo. A mesma coisa que Davi falava. Davi chegava e dizia assim: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Quem está livre dele? Ninguém se livra dele. Até o dia em que o Senhor o levar. Louvado o nome do Senhor. Ninguém vai salvar ninguém por qualidade. Por isso é que Paulo diz lá no capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 da carta aos Efésios, que pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Dom de Deus. Quer dizer, foi Deus que quis assim salvar você. Foi pela sua graça. Não foi pela qualidade que você tem. Nenhum milagre você fez para que Deus se engraçasse de você. É pela sua graça, pela sua misericórdia. Paulo diz que é mediante a fé, porque não é dos nossos méritos, é dom de Deus. Isso não é pelo que você faz, para que ninguém se glorie. Porque ninguém se glorie pelo que faz, pelo que é, pelo que acontece, porque é Deus que quis salvar você. Louvado o nome do Senhor. Isto é até para nós um privilégio, ter sido chamado por Deus. Aonde nós estávamos? No meio de uma geração corrupta, perdida, e Deus nos encontrou no meio dela. E nos escolheu, tirou do meio dela. Isso é muita honra, muito privilégio. É motivo de estarmos sempre agarrados com Deus, agradecendo, louvando, orando, fazendo o possível, tudo que puder para agradar a Ele. Louvar o nome do Senhor. E tem sido tão difícil para a gente fazer isso, agradar a Deus. Porque quando você quer agradar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é desagradar você mesmo. Quando você desagradando a você em favor de Deus, então você está começando a agradar a Deus. Para agradar a Deus, você precisa renunciar muitas coisas em você mesmo. Em nós mesmos. Nós reconhecer essa fragilidade que nós temos de servir a Deus com mais integridade, de dar primeiro lugar a Deus. O que Jesus ensina na sua palavra? Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e a sua justiça. As demais coisas necessárias Ele vai acrescentar, mas nós fazemos tudo o contrário. Nós vamos procurar primeiro agradar a nós, fazer o nosso melhor para nós mesmos, ganhar o pão, adquirir, fazer tudo. Aí depois, no final do dia, já entrando à noite, é que nós tiramos 2 horas para ir servir a Deus, para ir adorar a Deus. E muitos nem vai, sabendo disso ainda não vai. É um tempinho que tem só, que tira, e não é nem todo dia. Trabalha, busca, e o dia todo uma ocupação, às vezes nem se lembra de Deus, e chegou aquela hora que foi reservada para ir adorar o Senhor, ainda não vai. Tem muitos que ainda fazem isso. Não vai. E o que
Precisamos ser para Deus gratos a Ele. Gratos a Ele. Porque nós somos devedores de Deus todo dia, toda hora e todo minuto. Porque só em você saber que está vivo, isto é muita gratidão a Deus. Deus nos manteve em vida até agora. Então, é só dizer para Ele muito obrigado. Né? Fôlego de vida, razão de viver, a permissão de viver, é Ele que nos faz. E muitas vezes não reconhecemos isso e não vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor.